Olá pessoal, vamos começar mais uma atividade, mais uma aula. O meu nome é Edson Luiz Cardoso, eu sou médico psiquiatra, especialista em dependência química, sou também presidente da Associação Médico Espírita de Santo Ângelo e membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. E o nosso tema é o uso de substâncias químicas e suicídio, numa visão médico-espírita. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. São 800 mil pessoas a cada ano que tiram a própria vida no mundo. E para cada caso fatal, há pelo menos outras 25 tentativas prévias. Para a OMS, o suicídio é uma questão de prioridade. E para todos os países, ela manda orientações baseadas em evidências. Fornece para ampliar a prestação de serviços e cursos para os transtornos mentais e de uso de substâncias. No Plano de Ação de Saúde Mental de 2013 até 2020, todos os Estados-membros da OMS se comprometem a trabalhar o objetivo global, que seria reduzir as taxas de suicídio dos países em até 10% até o ano de 2020. Infelizmente, o Brasil não tem conseguido melhorar esses índices, como países desenvolvidos já conseguiram diminuir. Quais são as ações da OMS? São duas as intervenções baseadas em evidência para abordar o suicídio. A primeira, uma restrição do acesso a métodos comuns de suicídio. E o segundo, uma prevenção e tratamento da depressão e a dependência de álcool e drogas. Cerca de 2/3 de todas as pessoas que cometem suicídio sofrem de depressão ou alcoolismo. Quando uma pessoa está em sofrimento, segundo a cartilha da OMS, álcool, o abuso de substâncias aumentam significativamente o risco de suicídio entre os adolescentes de 16 anos ou um pouco mais velhos. Tem um estudo epidemiológico da cidade de Buffalo, estado de Nova York, Estados Unidos, com adolescentes entre os 14 e 18 anos que se apresentam com depressão, alcoolismo, com muita desesperança, impulsividade e o consumo de outras substâncias psicoativas. Colocam, nesses casos, com essa gama de sintomas, o suicídio como a terceira causa de morte entre jovens de escolas públicas nessa faixa etária. Outras conclusões desse mesmo estudo é que outros fatores também exercem influência importante nessa associação entre substâncias químicas e suicídio. Que fatores seriam esses? Dificuldades emocionais, beber para lidar com emoções desagradáveis e estresse, uma pessoa que tem um fraco suporte familiar, porcentagem alta de amigos que usam álcool, então olha a importância, né, para os nossos jovens, a importância de ter amigos que não bebem, a importância de estar envolvido com esporte, a importância de ter uma família que não bebe. E por último, a presença desses fatores influencia o desenvolvimento de depressão, experimentar situações estressantes e beber de maneira prejudicial, que por sua vez são preceptores do suicídio. Tem um outro estudo agora no Brasil, da Universidade Federal de São Paulo, com adolescentes, que fala sobre o uso adolescente de substância e comportamento suicida. Uma revisão com implicações para a pesquisa, que constatou a ingestão de álcool até 6 horas antes em 21% dos 80 casos de tentativa de suicídios atendidos. Os resultados, então, comprovam que o uso de substâncias aumenta o risco de comportamento suicida, sendo que adolescentes suicidas apresentavam elevadas taxas de uso de álcool e drogas ilícitas. O Ministério da Saúde, de acordo com o Manual de Prevenção do Suicídio para profissionais das equipes de saúde mental do Ministério da Saúde, diz que o álcool
aumenta a impulsividade e, com isso, o risco de suicídio. Em relação à maconha, que todo mundo fala, é uma droga leve, uma droga que não traz muitos problemas, é medicinal, enfim, né? O uso de maconha na adolescência e o risco de depressão e suicídio. Então, pesquisadores das universidades de McGill, no Canadá, e de Oxford, na Inglaterra, associaram o uso de maconha na adolescência a um risco elevado de depressão e suicídio, de ideações a tentativas na vida adulta. Essa revisão agrupou 11 estudos que somaram um número significativo, são 23.317 indivíduos. Eles foram acompanhados da adolescência até, em média, os 32 anos. Alguns consumiam cannabis quando jovens, enquanto outros não. Esse foi o estudo. Após fechar os cálculos, os pesquisadores concluíram que o uso contínuo de maconha nessa fase da vida foi ligado a uma possibilidade 37% maior de desenvolver depressão anos depois. Além disso, o risco desses jovens terem ideações suicidas no futuro era 50% maior, e de tentar se matar, 246%. Esse último dado, com certeza, assustador para todos nós. O abuso de álcool e drogas somam outros riscos aos pacientes. E com outras patologias associadas, pode ser um fator facilitador da tomada de decisão de cometer o suicídio. O álcool, muitas vezes, libera agressividade, e quando a pessoa possui uma tendência à agressividade, fica exposta a mais riscos. Ela se utiliza da intoxicação aguda de álcool para desinibir e fica ainda mais alterada se houver algum tipo de medicação misturada, que é o que já é consenso de saber, né, de não se misturar medicações com bebida alcoólica. E em mulheres, o abuso de álcool também está associado ao maior número de violência sexual. Muitas vezes, né, o excesso da bebida, aqueles apagões, e infelizmente nós temos relato, até eu tenho relatos muito próximos, de pessoas que infelizmente beberam numa balada, perderam a noção e acabaram sendo abusadas e depois nem sabe por quem foi, se teve uso de preservativo ou não, se a pessoa tinha HIV ou não. Então é um transtorno muito grande, um medo muito grande quando as mulheres se expõem dessa forma ao terem abusado de álcool. O álcool causa mais danos e sofrimento do que todas as demais drogas juntas. É assustador. 95% dos nossos jovens iniciam no álcool por volta de 14 anos, e isso é aceito. São vítimas primárias de uma situação de ignorância social. Nesse caso, quem é o culpado? O usuário ou a sociedade? Eu faço parte dessa estatística porque eu lembro que quando eu fiz 15 anos, já um bom tempo atrás, uma das coisas que me foi apresentada pela família foi bebida de álcool. Não, você já tem 15 anos, você é um mocinho, tu tem uma cabeça boa, então a partir de hoje tu está autorizado a beber. E abriram uma cerveja para mim e me ofereceram. Então isso era uma cultura. E dentro do lar seria como um rito de passagem, tu tem 15 anos, tu é adulto, tu pode beber. Então isso é uma grande autorização que um pai, uma mãe, um familiar dá para o jovem bebê, sem se dar conta que essa cultura muitas vezes leva a problemas muito grandes. Muitas vezes os pais, no nosso trabalho do dia a dia, dizem, eu nunca ensinei meu filho a usar droga, por que ele usa droga? Sim, mas muitas vezes não se dão conta que a principal das drogas, que é o álcool, ele ensinou o filho a usar, levando para locais dentro da própria casa, onde a bebida é vista como algo normal, legal, autorizando o jovem a principal, a mais perigosa, a pior de todas as drogas, que é o álcool. Temos que pensar nisso. Relação do risco de suicídio com o uso e abuso de substâncias.
Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre fatores de risco em pacientes psicóticos, a avaliação do risco de suicídio em adolescentes, gradações de risco de suicídio, fatores de proteção contra o suicídio. Então, vamos lá. Fatores de risco. Independente do grupo em estudo, população em geral, adolescentes, quadros instáveis, pacientes psicóticos, etc., o uso e abuso de substâncias representa ser um importante fator de risco para o suicídio. De acordo com Bottega e Kais, 2017, quando se gradua o risco de suicídio em baixo, moderado e alto, o abuso e dependência de álcool, juntamente com tentativa de suicídio prévio, depressão grave, influência de delírio ou alucinação, desespero, tormento psíquico intolerável, de onde não se vê saída, plano definido de se matar, ter meios de como fazê-lo e já ter tomado providências para o ato suicida são as situações que indicam alto risco de suicídio. Eficácia de diferentes estratégias de prevenção de suicídio, segundo Bertolotti, 2012. Então, o Bertolotti ele traz uma classificação entre prevenção, algo que seria muito forte, que traria uma prevenção, algo que seria forte e algo que seria potencialmente benéfico. Então, o que seria uma eficácia forte de prevenção de suicídio? Fazer a restrição de acesso a métodos de suicídio. Educação dos responsáveis. Então, eu só vou destacar um detalhe aqui, né, entre a restrição de acessos a métodos de suicídio. Então, um dos métodos de suicídio principais é a arma de fogo. E nós vivemos atualmente no Brasil uma grande campanha de liberação, de uma autorização de portar arma de fogo, de ter arma de fogo. Então, isso é uma coisa que cada vez mais se discute e está sendo liberado no nosso país. Então, se a gente teria que restringir esse acesso para diminuir o índice de suicídio, por um lado as pessoas querem se armar para se defender do ladrão, do bandido, enfim, mas o que mais mata é o suicídio, muito mais do que o homicídio. Então nós estaríamos, de repente, tentando nos defender por um lado e trazendo um sério risco das pessoas se suicidarem através da liberação do armamento. Então, não é fechar esse assunto, né? É só trazer para a discussão para a gente pensar sobre isso. Eficácia, então, uma prevenção não muito forte, mas forte, seria o tratamento adequado das doenças mentais. Entre essas, abuso e dependência de álcool e outras drogas. Treinamentos de médicos generalistas, também é forte. Programas escolares baseados na promoção de habilidades sociais. Apoio pós-tentativa, apoio a familiares e amigos enlutados, triagem de depressão e risco de suicídio através de centros de aconselhamento em crises. E o que seria, por último, né, potencialmente benéficos, seria um controle mais efetivo da ingestão de bebidas alcoólicas, serviços comunitários de saúde mental e de apoio social e educação do público em geral. Agora, vamos falar um pouco sobre a influência espiritual na relação entre uso, abuso de substâncias e o suicídio. Nós temos o nosso cérebro dividido em lobos. Nós temos bem na frente o lobo frontal, nós temos o lobo occipital atrás, na nuca, nós temos lobos parietais em cima, um de cada lado, e mais abaixo lobos temporais. Sendo que o lobo frontal, ele, nos últimos anos, né, do ser humano, ela sofreu um abaulamento que deu origem à região pré-frontal. Vamos falar um pouquinho dessa região pré-frontal, que é o que mais nos interessa nessa questão de uso, abuso de substâncias químicas e do suicídio. A região pré-frontal ela possui uma grande quantidade de fibras que a ligam a um local do cérebro chamado centro límbico.
nesse centro límbico se localizam todas as nossas emoções primitivas, como a raiva, como o sexo, o choro, enfim, as nossas reações primitivas. E essas fibras têm como função coibir ou censurar a manifestação do límbico. Então, quer dizer, a região pré-frontal ela vai adequar esse límbico para as nossas emoções primitivas não estarem soltas. Porque senão, por qualquer motivo, eu poderia ter uma reação animal intempestiva e agredir alguém ou sair simplesmente chorando. Então, a região pré-frontal me adequa. Não deixa eu chorar por qualquer coisa, me posiciona, se eu sinto uma raiva eu consigo controlar. Então essa é a função da região pré-frontal, é nos adequar. Quando há uma lesão na área pré-frontal, o indivíduo se comporta de uma forma primitiva, irracional e inadequada, porque as emoções ficaram livres e sem censura. Vários estudos concordam que o abuso e o uso crônico de drogas lícitas ou ilícitas trazem graves alterações. Para quê? Alterações para a nossa memória, para o nosso raciocínio, tomada de decisões e dificuldade no processamento inibitório. Essa inibição que a região pré-frontal precisaria fazer. E propiciam um acometimento menor ou maior na área pré-frontal, gerando alterações mais proeminentes nas funções executivas que regulam o controle de impulsos. Então, quer dizer, eu bebo, uso a maconha, uso um outro tipo de droga ilícita e a minha região pré-frontal ela fica inibida. Ela não consegue mais controlar adequadamente essa região pré-frontal e por isso que muitas vezes uma pessoa dirige em alta velocidade, uma pessoa que nem é muito de briga acaba brigando, perde o controle, bate, aí vem as leis Marias da Penha, separação de casais, problemas, acidentes, mortes, enfim, tudo porque ficou inibida a nossa adequação. Um outro problema também aí se explica por que o álcool, por exemplo, é uma porta de entrada para outras drogas, porque o álcool vai inibir essa região pré-frontal e fica muito mais fácil para recair nas outras drogas. Então, através do álcool, que foi apresentado inocentemente em casa pela sociedade, pode estar abrindo portas para outros tipos de droga. E qualquer droga vai inibir a região pré-frontal e uma vai proporcionar o avançar em outros tipos de droga. Então, por isso que a maconha, ela também vai abrir margem e portas para que se use cocaína, crack, enfim, se for a droga de preferência da pessoa, de acordo com as dificuldades que cada um traz dentro de si. Então, será que o álcool é tão inocente assim? O tabaco também, ele leva a recaídas, ele leva ao uso de outras substâncias. A maconha, a redução de danos, por isso que não tem como funcionar a redução de danos. Porque usava crack, aí do crack reduz o dano e vai para a cocaína. Da cocaína reduz o dano e vai para o álcool, vai para a maconha. Só que essas estão mantendo inibida a região pré-frontal e mais cedo ou mais tarde o uso vai aumentar novamente e vai voltar ao uso das outras drogas que era de preferência, com certeza. Isso só para ter uma ideia, né? Falar um pouquinho sobre a busca de prazer. Devido à estreita relação com o prazer, além da região pré-frontal, outras áreas também se mostraram conectadas e ativas, e entre essas o conhecido circuito da recompensa. Infelizmente, devido a problemas familiares, biológicos, psicológicos, sociais e ou espirituais, muitas pessoas buscam ativar esse circuito de recompensa não através de um bom convívio familiar, não através de buscas mais saudáveis, um esporte, a própria espiritualidade. Se a pessoa não tem isso não foi passado para esse ser humano, se não teve um bom relacionamento familiar, decepções, separações, pais ausentes, brigas excessivas dentro de casa, ela busca um outro meio de ativar esse circuito de recompensa, através do uso de bebidas alcoólicas, por exemplo, tabaco e drogas ilícitas, trazendo graves repercussões físicas, espirituais e perispirituais individuais e para a coletividade. A gente chama isso tecnicamente que seria um caminho equivocado.
Seria um caminho onde a pessoa não conseguiu buscar uma outra forma de prazer, seria um caminho mal adaptativo para sentir o prazer. Seria uma bengala, como a gente diz na linguagem das comunidades terapêuticas, dos grupos de autoajuda, uma bengalinha que a pessoa usa para tentar ser feliz, mas com graves repercussões, como dissemos, né? Físicas, espirituais, perispirituais, individuais e para a coletividade. A influência espiritual. Vamos falar um pouco mais detalhado sobre isso. Nossos pensamentos e atos diários abrem os caminhos. Então, eu penso, eu ajo e eu vou abrindo caminho, que atraem bons ou maus espíritos até nossa casa mental. Diante disso, torna-se fácil concluir que os vícios morais e físicos atraem por semelhança de gostos e pensamentos a influência de espíritos inferiores, o que a doutrina espírita chama de obsessão. Divaldo Franco, 2015, falando sobre obsessão. Descreve o processo obsessivo como um ajuste perispiritual, onde cérebro a cérebro, sutilmente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, o espírito se identifica com o encarnado, e a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se torna parasita insidioso. Eu vou trazer uma definição de coercitiva encontrada em Dício, 2019, que fala assim: coercitivo, que impõe pena, que com a interferência de uma autoridade ou do próprio Estado, age para que uma pena seja cumprida, ainda que contra a vontade de quem a recebe. Prisão coercitiva. O cárcere da obsessão. Portanto, torna-se evidente que, sob ação obsessiva, o dependente químico não apresenta livre-arbítrio e encontra-se em cárcere, sendo manipulado por seus obsessores para usar mais e mais álcool, tabaco e outras drogas, correndo assim risco de vida, colocando sua família e a sociedade que o cerca também sob inúmeros riscos. Uma questão que eu quero trazer, falando aí sobre o livre-arbítrio, tem uma discussão muito grande sobre isso, e eu escrevi até um artigo falando sobre livre-arbítrio, sobre obsessão, até onde um ser humano tem livre-arbítrio quando ele está sob o uso de substâncias químicas. E é importante entender que o dependente químico ele não tem o seu juízo crítico, a sua adequação, porque ele está com essa inibição a nível de região pré-frontal, e alguém vai ter que tomar decisão por ele. Então, muitas vezes, tomar uma atitude de internar, de ajudar um familiar, mesmo contra a vontade dele, é uma atitude salva-vida, porque essa pessoa já está se suicidando indiretamente, como nós vamos ver mais adiante, e ele vai levar, muitas vezes, até um suicídio direto, se alguma coisa não for feita pelo familiar. Um pai, uma mãe, um cônjuge, enfim, um familiar que esteja próximo e que deve tomar uma atitude por essa pessoa que está doente com seu livre-arbítrio comprometido. Doutora Marlene Nobre, 2004, descreve o vampirismo espiritual. Ação que ocorre durante o processo obsessivo, onde os desencarnados sugam a vitalidade dos encarnados, podendo determinar nos hospedeiros doenças, as mais variadas, e até mesmo a morte prematura. Aí está, né, gente, o suicídio indireto. E quando fala sobre as psicopatologias do perispírito, retrata que ansiedade ou fobia, raiva ou vingança, depressão ou vazio, ou qualquer outra grande perturbação interior, abre as portas para o domínio obsessor através da fixação mental. Vamos ver um pouquinho melhor sobre essa fixação mental. O pensamento, ele não segue o fluxo normal, pois fica preso a um objeto ou a um ser, e acaba sendo modificado pelos obsessores. E o espírito
não se interessa e não se empolga por nenhum outro assunto. Fica preso na ociosidade, na dor, no ódio, nas drogas, enfim, ela está presa, parece que nada mais importa para ele. Caso não haja uma intervenção médica e espiritual urgente que leve à recuperação do doente, esse fatalmente desencarnará. E no mundo espiritual, o que acontece com essa pessoa, com esse ser humano, dependente de álcool, dependente de tabaco, dependente de drogas ilícitas, da maconha, da cocaína, do crack, enfim? Ele desencarna ainda nessa condição de dependente. O que acontece no mundo espiritual? Ele pode evoluir para o monoideísmo, que é um pensamento fixo nessas paixões, nesses sentimentos inferiores e nos vícios. E vão sofrendo transformações no psicossoma, que pode evoluir em último estágio para parasita ovoide. O que é um ovoide? De acordo com Xavier, 2007, é o estágio final dessa fixação mental, quando o obsessor, pelo pensamento fixo e falta de atividade, vai acusando, passo a passo, grandes transformações no corpo espiritual, até os órgãos psicossomáticos ficarem retraídos e chegar, portanto, no formato ovoide. E depois, chegou todas essas dificuldades, todas essas misérias, vale dos suicidas, fixação mental, ovoide, um dia vai ter que reencarnar. E como é que reencarna? Quando reencarnam, acabam fazendo parte da vasta área dos neuróticos, psicóticos, mutilados, feridos e dos enfermos de toda a casta. Conclusão. O uso, abuso de substâncias é um fator importante de risco para o suicídio. O álcool causa mais danos e sofrimentos do que todas as demais drogas juntas. O uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas é considerado um suicídio indireto. Porém, abre canais de influenciação espiritual e obsessão que, se não tratado, fatalmente levará também ao suicídio direto. O transtorno pelo uso de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas não é um problema só do dependente, nem só de sua família, e sim um problema de todos nós. E fica já aí um alerta. Nós, espíritas, com certeza também não espíritas, nós temos que despertar. Como um dia nós começamos a despertar para o dano que o tabaco causa, a destruição, o suicídio indireto, o exemplo que nós damos, né, que os antigos atores, as pessoas influentes, outros jovens davam, fumando, que todo mundo saía copiando. A nossa sociedade está dando um exemplo muito negativo usando bebida de álcool. Não tem mais como a gente não abrir os olhos para isso. Nós espíritas, sabendo de tudo o que causa, muitas vezes pode se pensar assim, mas eu não sou um alcoolista. O problema é de quem abusa, de quem é o alcoolista. Sim, é um problema nosso. Porque nós estamos dando um exemplo para muitos jovens, nós usando a bebida. Se nós queremos um mundo melhor, um mundo com menos violência, com menos tráfico, com menos guerra, com menos acidentes de trânsito, enfim, um mundo regenerado e melhor para se viver, se nós não tivéssemos álcool no mundo, nós teríamos tudo isso. Então, por que nós temos que idolatrar o álcool? Então, nós temos que ter um pensamento muito maduro e começar, como muitas vezes tem pessoas que já vão amadurecendo, eu não quero mais fazer o uso da carne. Uns acho que sim, acho que não é o nosso tema de discussão. Mas, com certeza, muito mais malefício está causando para o nosso mundo o uso do tabaco e o uso de álcool no nosso mundo. E nós, o que nós vamos fazer? Fazer de conta que não é conosco? Fazer de conta que não é com o nosso próximo? Fazer de conta que não é com os nossos jovens? Fazer de conta que não é com o nosso mundo? Vamos lá, gente, vamos acordar. O que cada cidadão pode fazer para auxiliar nessa questão grave? Esteja atento em sua família, escola, trabalho, para ouvir e oferecer ajuda psiquiátrica. Diga para as pessoas, não precisa ter preconceito, busca o psiquiatra, busca o psicólogo, né? Para as pessoas que estão como?
muito quietas, isoladas, que mudaram o comportamento, estão mais agressivas, que caíram de rendimento na escola e no trabalho, e aquelas que falam ou demonstram desesperança, desilusão e falta de vontade de viver. Vamos lá, gente, vamos chegar, vamos dialogar, vamos oferecer ajuda e vamos dizer que tem pessoas na área da saúde que podem ajudar. Muitas vezes uma pessoa, a gente tem que dizer para as pessoas, tu não quer sair da vida, tu quer sair da vida que você está levando. Tem saída, você pode ser ajudado, não precisa ficar dessa maneira, alerta uma família, não deixa um ser humano ficar nessa situação e a gente ficar de braço cruzado. Outra dica, abandone o hábito de beber bebidas alcoólicas, mesmo que seu hábito seja social, pois são milhares de pessoas que desencarnam por causa disso. Precisamos acordar e ver que precisamos dar exemplos para as crianças, adolescentes e para a sociedade em geral, de pessoas que sabem viver e serem felizes sem o álcool. Agora um convite ao nosso voluntário espírita, que aquele que quiser auxiliar mais diretamente nessa grave problema da dependência química, que entre em contato conosco pelo e-mail edsonluizmd@gmail.com, a fim de conhecer a proposta de trabalho do nosso Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, que trata-se do Grupo Apoio Fraterno, para o auxílio de dependentes químicos e seus familiares na Casa Espírita. Então, o voluntário espírita vinculado a uma casa espírita que quiser entrar em contato, saber como é que funciona, a gente pode aprender, tem quem ensine, sim. A AME oferece curso de capacitação, treinamento e supervisão para as casas espíritas. Vamos lá, gente, vamos formar uma parceria em favor da vida. Muito obrigado a todos. Que Deus nos ilumine cada vez mais nessa conscientização, que consigamos todos nós unidos melhorar, né, diminuir esse índice de suicídio, o índice tão brutal que nós temos ainda nos nossos dias, no nosso Brasil e nosso mundo. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade e pela atenção de todos.